Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós fazemos contato agora com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia. Fausto, a gente teve aí, enfim, você tem falado bastante a respeito das medidas que são necessárias justamente para amenizar os impactos da crise do coronavírus na classe trabalhadora. E tivemos a notícia na semana passada que o governo federal cortou 158 mil pessoas do Bolsa Família, né, em plena crise da Covid-19. 61% delas são da região Nordeste. Como é que você vê esse corte, Fausto? Bem, nós estamos aí claramente com um governo que, na hora de priorizar, ele vai priorizar bancos, ele vai priorizar empresas e não vai priorizar o conjunto da população, principalmente dos trabalhadores. Este é um exemplo, né? Quando você corta a Bolsa Família, ou seja, na questão de... Quando você corta bem no meio desse processo de crise, o que a gente vê é um absurdo. Na verdade, você já está tirando renda de um conjunto de trabalhadores que vai ficar pior ainda agora, nesse momento. Agora, além disso, Glauco, assim, só para trazer para vocês uma informação bem quente, acabou de sair ontem à noite, o governo editou uma medida provisória, a medida provisória 927, e que ela basicamente tira os sindicatos de todo tipo de negociação, e junto com isso possibilita as empresas fazerem muitas coisas que vão prejudicar a vida dos trabalhadores, né? O primeiro fato é que eles não garantem nenhum tipo de estabilidade, ao mesmo tempo permite teletrabalho, antecipação de férias, concessão de férias coletivas, antecipação de feriados, banco de horas, suspensão de exigência administrativa e segurança do trabalho, direcionamento do trabalhador para qualificação, e neste caso aqui é uma versão do layoff, ou seja, a empresa vai poder colocar o trabalhador até 4 meses em casa, dando uma bolsa qualificação que ele nem diz qual é o valor e não acessa sequer o seguro-desemprego, como é o layoff tradicional. Mexe também na possibilidade de jornada dos trabalhadores da saúde, e os trabalhadores da saúde poderão ser obrigados a dobrar períodos, ou seja, dobrar turnos, e nesse processo de dobra de turno, a compensação dessas horas poderá ser feita até 180 dias. Na questão da proteção do trabalhador da saúde, seria fundamental neste momento. Eles colocam uma cláusula que deixa muito claro que se esse trabalhador pegar o Covid-19, isso pode ser caracterizado como não problema de trabalhista, ou seja, que é um absurdo, né? Porque o que nós devemos fazer é o contrário. Nós devemos garantir que qualquer trabalhador da saúde que pegue o Covid-19, isso tenha caracterizado como uma questão de acidente de trabalho, porque é inevitável, né? E não só para o trabalhador da saúde, para outros trabalhadores do transporte, trabalhadores da alimentação, trabalhadores que não podem parar nos serviços essenciais. E essa medida provisória faz o contrário. Ela diz que você precisa provar o nexo causal para que esta doença que ele pode ter pegado no trem, que ele pode ter pegado no caminho para o trabalho, ou que ele pode ter pegado no próprio ambiente de trabalho, seja considerado acidente de trabalho ou doença profissional. Para você ter uma ideia, Glauco, do que isso significa se um trabalhador da saúde pegue o coronavírus e por algum motivo você não consiga decidir o nexo causal dele, da doença com o fato que ele pegou, se ele morre, a pensão dele será menos de 60% do que do seu salário, e pior ainda, dependendo do caso, pela legislação previdenciária, a pessoa que fica, o seu familiar, pode ficar com períodos curtos de pensão. Ou seja, nós temos que pensar que o que o governo está propondo nessa medida provisória é, antes de tudo, retirar um conjunto enorme de direitos, desprotege o trabalhador em nome de dizer que vai manter empregos. E quando, na verdade, o que a gente pode ver em nenhum lugar da medida provisória
ele define que ao implantar uma medida dessa, a empresa é obrigada a garantir o trabalhador no seu posto de trabalho. Quer dizer, ou seja, nós estamos naqueles momentos em que o governo se aproveita da situação, não só para não dar medidas efetivas para a proteção dos trabalhadores e para os mais pobres, em especial, como você lembrou agora, a questão do Bolsa Família, mas ele também se aproveita disso para que na hora de ter que priorizar, ele prioriza bancos, ele prioriza empresas e não prioriza a proteção do trabalhador e da classe mais popular, da classe que necessita mais de ajuda, mais vulnerável nesse momento. Quer dizer, essa medida provisória, né, que como você disse, Fausto, foi publicada ontem à noite pelo presidente Jair Bolsonaro, ela na prática possibilita ao patrão que possa ficar 4 meses ali sem pagar o seu empregado e ainda por cima o texto ali estabelece justamente que a negociação individual vai ficar acima do acordo coletivo e da própria lei trabalhista. Quer dizer, na prática ele está fazendo uma outra reforma trabalhista, digamos, para o tempo da pandemia aqui do coronavírus. O que ele está dizendo é que o trabalhador agora está à mercê do que a empresa decida. Porque contrato individual de trabalho, as pessoas já assinam no ato da sua contratação. Só que quando você faz esse movimento, você está embaixo da legislação trabalhista, de um lado, e você está debaixo dos acordos e convenção coletivas. O que a medida provisória faz é que, enquanto o decreto de calamidade pública estiver valendo, o empregador pode basicamente montar contratos individuais, acordos individuais que se sobrepõem a acordos, convenções coletivas e, a princípio, a própria legislação. Agora, vamos ser objetivos, né, Glauco? Nessa situação, que força o trabalhador tem para decidir qualquer coisa? Individualmente, o trabalhador vai acabar aceitando o que tiver que aceitar, porque a opção que ele tem, além disso, é ser mandado embora. Quer dizer, se o trabalhador tivesse a opção por aceitar a medida A, a medida B, e em troca disso tivesse clareza que ele não vai ser demitido pelos próximos 12 meses, por exemplo, é uma discussão que a gente poderia levar. Agora, neste momento em que o sujeito é obrigado a assinar um acordo individual, em que ele abre mão de quase tudo, e ao mesmo tempo ele não tem nenhuma garantia que ele vai continuar no emprego, né? E uma figura absurda, que é quando você retira os sindicatos de toda e qualquer negociação desse caso, o que você faz é colocar simplesmente o trabalhador à mercê daquilo que a empresa assim definir, né? O que é muito arriscado, porque as empresas, além de lidar com os problemas que ela já tem, ela também pode aproveitar isso para resolver outros problemas que depois da crise não volta nunca mais esse trabalhador ao posto de trabalho que ele estava. Ou seja, são questões colocadas para nós que é urgente. O movimento sindical tem uma reunião hoje, deve discutir sobre isso, vai se posicionar, já está se posicionando e vamos ter que interferir dentro do Congresso Nacional, uma vez que a medida provisória precisa ser votada. Agora, a questão que a gente sabe é que a medida provisória já está em vigor, uma vez que a medida provisória entra em vigor no ato da assinatura, e que agora a gente está vendo que há uma desproteção absurda dos trabalhadores nesse momento de crise. Já existe uma desproporção muito grande de forças entre empregador e empregado numa negociação, mas nesse momento isso fica ainda pior, ainda mais com essa perspectiva de simplesmente não ter emprego depois, né, Fausto? Bem, esse é um outro dado, né? Nós não sabemos o tempo da crise de fato, nós temos só expectativas, nós temos só algumas visões do que nós temos visto aí pelo mundo. E ao contrário do que o mundo tem feito, Glauco, o mundo tem tentado garantir, pelo menos os países centrais, têm tentado garantir o máximo o salário dos trabalhadores, mesmo que seja o próprio Estado pagando esses salários. A gente precisa viabilizar a renda, precisa viabilizar tranquilidade para as pessoas, de modo que elas possam ficar em casa e que a gente possa conferir uma certa segurança para o trabalhador nesse período. E eu tenho insistido que, ao retirar a renda dos trabalhadores assalariados, o que nós vamos assistir não é só um problema dos trabalhadores assalariados, isso vai pegar por toda a economia e isso vai se disseminar, inclusive piorando a condição econômica do país para sua retomada no momento seguinte. É claro que a gente já sabe que o PIB desse ano está perdido, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa minimamente tentar manter as operações funcionando, o sistema, as pessoas precisam comprar comida, as pessoas precisam pagar contas, as pessoas precisam manter os seus aluguéis, até porque o governo não editou nenhuma medida provisória que permitisse que
que as famílias não pagassem as suas dívidas, do mesmo jeito que ele faz com as empresas, que ele vai adiando até o próprio salário do trabalhador, ele não faz a mesma medida para as famílias e para as pessoas, de modo que elas pudessem parar de pagar suas contas nesse momento em que há redução de salário, né? E o trabalhador informal já está totalmente vulnerável, o trabalhador, por esta medida, começa um processo de vulnerabilização agora do trabalhador formal, e que nós estamos vendo é isso. Você tem em nome de proteger as empresas e manter os empregos em algum momento que a crise retorne, você de fato vai acabar jogando essa economia numa recessão mais brutal, e ao mesmo tempo que essas empresas sentirão o efeito econômico de um outro lado daqui 6 meses, daqui 8 meses. O Brasil totalmente na contramão do resto do mundo. Fausto, muito obrigado pela sua participação e até amanhã. Até amanhã, Glauco.